Olá, pessoal! Chegamos na nossa quarta aula da série de 5 videoaulas. Então, a gente está falando sobre educação, formação de professores e, claro, tecnologia. Então, vamos conversar um pouquinho sobre novos assuntos. Caso vocês desejem, retorne lá e assistam às aulas anteriores, 1, 2 e 3. Confiram e acessem o perfil e vejam o material que eu preparei para vocês. Vamos falar então hoje, né, nessa nossa quarta aula, sobre reflexão crítica e práticas pedagógicas. Então, nós vamos falar sobre esse tema que é essencial na educação, porque promove uma abordagem consciente e transformadora no processo de ensino-aprendizagem. Nós falamos sobre reflexão crítica, aonde nós temos a permissão, né, como educadores, para que a gente analise as metodologias, para que a gente considere o contexto social e a necessidade individual de cada aluno, e a gente promova essas práticas mais inclusivas e eficazes. Então, nós temos, por meio dessas aulas, desses conteúdos, né, que os conhecimentos para que os educadores eles possam se adaptar e inovar nas estratégias, incentivando o pensamento autônomo e o protagonismo desses estudantes. Então, a gente tem, além disso, a reflexão crítica, que ajuda a identificar e superar barreiras educacionais. Nós precisamos promover um ambiente de aprendizado colaborativo, onde o diálogo e a diversidade gerem perspectivas que enriqueçam a experiência educativa. Então, a gente vai partir para esse contexto, tá? Vamos nos aprofundar um pouquinho aqui. Nós trouxemos como base do nosso assunto de hoje um livro de ensino, práticas pedagógicas e diversidade. Os organizadores, a Lúcia Grácia, a Lília Moreira e a Roselane Duarte. Vamos ver um pouquinho do que foi falado. Então, a gente tem uma reflexão crítica na qual a gente vê, né, que os autores eles falam sobre essa reflexão, dizendo que esse era um tema muito caro a Paulo Freire, porque sustentava no livro dele, Pedagogia da Autonomia, que o momento mais importante da formação continuada do educador é a reflexão crítica sobre a sua prática. Então, é bem importante que a gente tenha o Paulo Freire como base e que a gente possa, através dos seus conhecimentos, ampliar os nossos também. Vamos seguir aqui para a gente ver o que é que Paulo Freire então nos propõe, né? Ele propõe da doidicência, que seria a docência mais a discência. Para Freire, a docência e a discência são indissociáveis, indicotomizáveis. Uma não está separada da outra. Então, a gente, logo com isso, a gente tem que estudar, que é uma jornada contínua e ininterrupta. Enquanto o ensino, ele segue, né, com aprendizado, enquanto eu ensino, eu também aprendo. Então, isso é muito importante. Então, nós precisamos entender que em qualquer profissão é inegociável a continuidade dos estudos. Então, a gente precisa continuar estudando, continuar aprendendo, porque ele é um fator decisório para nos mantermos atualizados e para que nós possamos ofertar, né, as melhores opções ao mundo do trabalho. Por quê? Porque quanto mais você está capacitado, quanto mais você entende, mais você sabe, mais você aprende, mais você estuda, você se torna mais contemporâneo, você está mais acessível ao público, você vai saber muito mais, você vai poder compartilhar muito mais, dependendo se você realmente ama compartilhar, ama educação, porque nem todos querem. Depende muito da situação, depende da pessoa, com qual mentalidade que ela gera tudo isso, né? Que ela busca tudo isso. Então, assim, a gente tem que se manter atualizado sempre, tem que oferecer as melhores opções, principalmente para o nosso mercado
de trabalho, a gente tem que falar sobre educação, sobre formação, principalmente sobre a educação continuada para os docentes, e que a gente não deveria ser um aspecto de escolha, mas sim uma necessidade vital para a continuidade do exercício da profissão. Nós somos pessoas formadas, profissionais, e nós oferecemos os mais variados serviços. Então, a população e a economia, elas dependem disso. Logo, a qualidade do ensino ela está relacionada com a prática docente. Então, nós precisamos ver sobre tudo isso. Quando a gente fala sobre as práticas pedagógicas, nós podemos falar que elas devem ser elaboradas tendo em vista o contexto de uma sociedade diversa e complexa. Assim, elas devem ser moldadas para promover a diversidade racial, de gênero e cultural nas escolas. É preciso que haja também um diálogo reflexível sobre a importância dessas práticas educativas, que reconheçam e valorizem as diferenças entre os estudantes, visando não apenas o educar, mas também o transformar o ambiente escolar em um espaço inclusivo e representativo. Isso é muito importante. Nós temos que dar muita visibilidade para esse processo. Isso aí traz assim um retorno incrível para nós, né? Porque a gente consegue transformar esse ambiente. E isso é muito importante, principalmente pela inclusão, pela representatividade de tudo isso. Então, a gente, além disso, a gente enfrenta desafios na educação contemporânea que, assim, ela é bem importante a gente falar que os educadores estejam preparados para lidar com a diversidade e que essas práticas pedagógicas elas sejam adaptadas para atender às necessidades de todos os alunos, respeitando as suas identidades e promovendo a equidade. Então, nós temos que ter esse olhar humanizado, humanístico, e a gente precisa mesmo entender a concepção do outro, do que ele pensa, do que ele sente. Então, essa abordagem ela é fundamental para o desenvolvimento de uma educação que seja verdadeiramente capaz de contribuir para transformações sociais positivas. Então, quando a gente fala sobre esses pontos, todos eles tocam na gente, né? E a gente vem falando agora sobre as práticas pedagógicas na formação docente. Então, quando a gente fala sobre essas práticas pedagógicas, a gente vê que os autores, eles ressaltam que a abordagem reflexiva e crítica tem como objetivo promover a conscientização e a aplicação de estratégias inclusivas no cotidiano escolar. Então, a gente vê a formação de docentes nesse contexto que visa equipar os educadores com habilidade para entender e valorizar as diferenças culturais, raciais e de gênero, o que é fundamental para criar um ambiente de aprendizagem equitativo e acolhedor. Veja, eu mesma já vi situações, às vezes na mídia, às vezes pessoalmente, na qual a gente encontra educadores que nem sempre estão dispostos a aceitar a cor da pele do outro, a mudança de gênero, sabe? Então, assim, a gente vê que tem gente que fala assim: eu não gosto da tua cultura, porque você fala de forma que não é o nosso linguajar daqui da nossa região. Eu mesma já passei por isso. E eu falo para vocês, é super doloroso. Às vezes a gente, como profissional, passa por isso, como pessoa, passa por isso. Imagina um aluno no processo educacional, no qual o professor o repele. Não, porque você não tem a cor da pele que, né, para mim seria o ideal, ou porque você não fala, porque você usa o dialeto da tua região, ou você, sabe, é muito constrangedor, isso inibe, isso destrói mesmo o outro. Então a gente tem que ver que a gente tem que ter métodos e métodos, né? E quem vai para a sala de aula, quem vai fazer a realização dessas práticas pedagógicas, esses docentes, eles precisam estar muito preparados para lidar com essas situações. Então, a gente vê lá que dentro dessas práticas pedagógicas existem algumas perspectivas.
e a gente vê a diversidade na sala de aula. A gente tem que destacar a importância dessa abordagem educativa, que além de competências não da inovação, mas não só naquela didática tradicional, mas de métodos realmente amplos, né? Que a gente tem hoje uma gama gigantesca. Então, a gente tem a gestão da diversidade, que exige dos educadores uma postura ativa e sensível às diferenças culturais, sociais, cognitivas e emocionais dos alunos. Essa conscientização promove um ambiente de aprendizado mais inclusivo, onde cada estudante ele tem a sua particularidade respeitada e valorizada. Um aspecto importante nesse processo é o uso das metodologias que priorizem a participação ativa e o diálogo, permitindo que os alunos compartilhem as suas experiências e as suas visões de mundo. Tem professor que o aluno não pode abrir a boca, que ele não quer ouvir. Ele fala: eu não ganho para ser psicólogo, eu não ganho para ter que te ouvir. E, na verdade, isso não é só questão de ganho financeiro, mas isso é questão do amor, por você realmente ser um professor, ser um docente, ser alguém qualificado, que tenha a oportunidade de transmitir esses conhecimentos, de agregar o outro, de acolher. São sentimentos que cada um carrega dentro de si. Nem todos têm. Infelizmente, a gente vem compartilhando aí situações terríveis. Então, a gente vê que esse tipo de interação, ele só enriquece o ambiente da sala de aula, né, do campus, dos campos que a gente tem aí, às vezes, de laboratório, de estágio. A gente tem, né, uma amplitude de salas de aula, né, às vezes até mesmo virtuais. Então, isso gera uma mentalidade crítica e reflexiva, que ela é essencial para o desenvolvimento humano e social. Então, além disso, nós temos a gestão da diversidade na educação, que também envolve o combate a estigmas e preconceitos, proporcionando um espaço onde a representatividade seja uma prática cotidiana. Então, ao incorporar essas questões nesse planejamento pedagógico, né, os professores eles contribuem para a construção de uma sociedade mais justa e equitativa. Então, nós, né, temos um preparo aí desses alunos para lidar com as complexidades do mundo contemporâneo de maneira crítica e empática. E isso reforça o papel transformador da educação em moldar cidadãos conscientes e participativos. Então, esses cidadãos, eles vão se tornar mais conscientes, mais participativos, mais agregados, mais inclusivos. Eles vão se tornar, porque eles vão ter isso como base, e isso é muito importante. Então, nessa abordagem, a gente reflete a convicção que educar é um ato de transformação social e que a educação deve ser um veículo para a mudança e para a promoção de uma sociedade mais justa e inclusiva. Tá? Então, a gente vê aqui sobre estratégias que podem ser adotadas. Nós temos algumas abordagens do ensino da prática pedagógica à diversidade que reflete a convicção do educar, que é um ato da transformação social, e que a educação deve ser um veículo para a mudança, para a transformação, para a promoção de uma sociedade mais justa e inclusiva. Nós temos também, então, por exemplo, a formação continuada em diversidade e inclusão. Nessa fala que nós temos que proporcionar a esses educadores acesso a cursos, workshops, seminários sobre diversidade cultural, racial e de gênero, ajudando, né, essas pessoas a desenvolverem uma compreensão mais profunda sobre essas questões e como elas influenciam no processo educativo. Porém, essas pessoas têm que querer participar de forma aberta e consciente que existem esses processos e que elas têm que botar isso em prática. Não é simplesmente só fazer o curso, elas precisam colocar isso em prática. Começa colocando dentro delas próprias. Então, nós temos aí a mentoria, a colaboração, na qual nós temos estabelecido sistemas de mentoria onde educadores mais experientes eles possam guiar novos professores através de desafios práticos relacionados à inclusão. Nós devemos promover a colaboração entre professores e compartilhamento de melhores práticas e estratégias inovadoras.
Nós temos a prática reflexiva, que encoraja os professores a refletirem sobre suas próprias práticas e preconceitos, e que isso também pode facilitar através do ensino diário, grupos de discussão, sessões de feedback, onde eles podem discutir e analisar essas abordagens pedagógicas. Então, isso aí é bem importante, tem que ser realmente realizado com frequência, o tempo todo, e isso aí gera mudança de concepções, de mentalidade, de sentimentos, né? Então, ali a gente tem desenvolvimento do currículo inclusivo, na onde a gente tem a integração da diversidade nos currículos, incluindo materiais didáticos que representem uma ampla gama de culturas, de histórias e perspectivas, pegando um pouquinho da história de cada um. Isso ajuda os alunos a verem a diversidade como uma forma e não uma exceção. Simulações e interpretações de papéis. Nós temos ali a utilização de simulações e jogos para interpretação de papéis, para ajudar esses futuros educadores a experienciar e responder a diversas situações da sala de aula. Com isso tudo, nós podemos ajudar a desenvolver as habilidades de empatia e compreensão da prática das necessidades desses alunos. Então, tipo assim, é muito importante que você entenda, a princípio, o sentimento do que o aluno sente, do que ele gostaria, do que ele aproveita, de como é que ele reage. Isso tudo é muito importante, você tem que estar ligado em tudo isso. Quando a gente tem a avaliação e o feedback construtivo, nós temos a implementação de um sistema de avaliação que não apenas julga o desempenho do educador, mas que também ofereça um feedback construtivo sobre como melhorar a inclusão, a equidade em suas práticas de ensino. Nós temos acesso a recursos e suportes. Então, nós temos que garantir que os educadores eles tenham acesso a esses recursos educacionais e tecnológicos, que eles possam apoiar essas práticas pedagógicas inclusivas. E isso inclui tecnologias assistivas ou assertivas, desculpe. Isso causa para o aluno nas plataformas assim uma facilidade do aprendizado interativo e colaborativo. Então, isso aí é muito importante, tá? Principalmente quando você lida com alunos que tenham deficiências, isso assim é fundamental. Então, nós temos a finalização da nossa quarta aula, da nossa quarta videoaula. Nós falamos, na verdade, hoje nós exploramos um pouquinho sobre reflexão, sobre as críticas, sobre as práticas pedagógicas, na construção de uma educação mais inclusiva e transformadora. Mas a gente fala como um todo, né? Nós vimos sobre a diversidade de ser um ponto central nas metodologias aplicadas pelos educadores, respeitando as diferentes identidades e promovendo um ambiente de aprendizado colaborativo. Então, a gente vê que a gestão da diversidade da sala de aula, ela vai muito além das competências didáticas. Elas exigem sensibilidade, exigem uma postura ativa frente às questões sociais, culturais, cognitivas, que impactam esses alunos. A formação docente continuada, como a gente vem discutindo, ela é essencial para garantir que os educadores eles estejam preparados para enfrentar os desafios da educação contemporânea. E com isso também oferecer um ensino de qualidade. Eu espero, né, que vocês se sintam inspirados através dessas reflexões que a gente julga que seja bem importante sobre o papel do educador como um agente de transformação social. Convido vocês para assistirem a quinta videoaula e que vocês possam entender um pouquinho mais sobre inovação pedagógica e produção acadêmica. Será uma excelente oportunidade para nós aprofundarmos essas discussões e entendermos como essas novas abordagens e ferramentas elas podem potencializar a educação e a produção de conhecimento acadêmico. Nos vemos até lá.